Dell Inspiron 13 5330 quer conquistar o seu coração com um design limpo, fino e com bastante potência. A ideia é ficar entre os Inspirons de entrada e o Super Premium da Dell, como o XPS. Será que ele serve como um substituto do modelo mais caro da marca? Ou na tentativa de ficar no meio do caminho, ele deixou características importantes para trás? Vamos descobrir tudo no vídeo de hoje, e caso vocês gostem desse Inspiron 13, os links de compra estão aqui na descrição. E bora pro vídeo! Vamos começar falando de construção, onde a Dell sempre tenta ser bastante atrativa. O 5330 é a atualização direta do Inspiron 5320 do ano passado, e na comparação não vemos muitas diferenças. Apesar dele ser já um ultra fino, o recorte na lateral passa a impressão de que a espessura é ainda menor. A parte da tela não fica tão integrada com o corpo, na verdade elas são bem separadas, justamente porque, quando o Note está aberto, ele fica levemente levantado, para promover a boa circulação de ar na parte de baixo. Além disso, por ser um notebook de 13 polegadas, ele é naturalmente pequeno, mas as bordas bem enxutas da tela deixam ele ainda menor. É algo bom para carregá-lo, mas dá para perceber que o teclado precisa ficar um pouco mais encolhido por conta disso. Minha digitação sempre tem mais erros nos notebooks desse tamanho, apesar disso ser uma questão de costume. O teclado inclusive tem leitor de digitais e ainda é retroiluminado, algo que você não encontra nos ultrafinos mais baratos. É algo que ajuda bastante caso você trabalhe até tarde da noite e não gosta de deixar muitas luzes acesas. Na parte de comunicação, são apenas duas entradas Thunderbolt e uma USB 3.2 tradicional. Me impressionei que ele tem também HDMI, pois a lateral não tem muito espaço livre para outras portas. Você tem então essas duas opções para passar vídeo, o HDMI e o Thunderbolt. Isso por si só já é um diferencial legal da linha, mas a Dell prioriza todos os aspectos da comunicação e inclui o Wi-Fi 6E, o protocolo de rede sem fio melhorado. Ele ainda não é tão popular, mas o Inspiron 5330 quer estar preparado para quem tem um roteador mais parrudo em casa. É uma preocupação que sempre vemos nessa linha intermediária. Ainda olhando para o Note, a webcam tem se tornado uma peça essencial hoje em dia, não só para trabalhar, mas também para aulas, consultas e até para falar com os parentes. Esse modelo tem resolução Full HD e se sai bem em várias situações diferentes. Sempre existe aquela limitação, claro, em ambientes com menos luz, mas no geral é um upgrade perante a webcam HD da grande maioria dos notebooks. Passando agora para a tela, esse é um aspecto onde o Inspiron 5000 costuma ficar para trás do XPS. Isso continua verdade, afinal existem versões do XPS com a tela 4K, mas o 5330 fugiu do básico esse ano. O diferencial está na sua resolução, onde o Inspiron 5000 sai na frente. São 2560 por 1600 pixels, o Quad HD, contra o Full HD mais habitual. Isso num painel Wide VA, de proporção de 16:10. A resolução maior melhora a definição das imagens e a proporção mais larga lhe rende mais espaço nesse Note de 13 polegadas. E o painel WVA é um pouco superior nos níveis de contraste e cores na tela. Para te passar números mais concretos, os nossos testes revelaram uma cobertura de 72% do espectro DCI-P3, ou 96% do sRGB. Não é super colorido, mas pode ser suficiente para alguns profissionais aí que trabalham com cores. O contraste é de 1190 por 1, com brilho máximo de 368 nits. Esses valores são todos dentro do esperado, dentro da média, até quando consideramos modelos mais baratos. Então é pela resolução maior que ele tenta te ganhar. Para ser mais claro, essa não é uma tela especial para trabalho de design. Pode ser uma opção caso você precise de uma máquina mais rápida. Aliás, antes de falar de hardware, deixa eu lembrar vocês do nosso comparador Escolha Segura. Com ele você compara preços entre sites, testa cupons automaticamente e ainda pode criar alertas para você nunca perder uma promoção. Caso você prefira, temos também um grupo lá no Telegram, com todos os cupons e as promoções que a gente sempre encontra. É só encontrar os links aqui na descrição e bora voltar pro vídeo. Vamos entrar agora no assunto hardware, primeiro mostrando a parte interna. A disposição dos dissipadores e das peças no geral são parecidas comparada com o modelo do ano passado. Trabalham legal com o pouco espaço que tem, com duas ventoinhas que não são tão grandes. E também quase toda a circulação é direcionada para baixo, sem grandes saídas na parte lateral. Olhando para as peças, a maior delas é a bateria, aqui embaixo, que possui 54 Wh. E olha, ela é duradoura. Aliás, esse é outro ponto para o Inspiron, que dura um bom tempo fora da tomada. Sem processos que utilizam bastante a CPU, ele deve durar o dia inteiro, e até um pouco mais dependendo da configuração de brilho e da frequência que você abre ele. Caso você queira utilizar o seu próprio SSD, ou apenas esteja pensando em fazer um upgrade para um tamanho maior,
No futuro, você tem esse encaixe aqui como opção. De fábrica são 512 GB NVMe. Ele atinge velocidades de 4.800 MB de leitura e 3.790 MB de escrita. É uma memória bem rápida, então não vejo tanta necessidade de mudança, até porque a Dell costuma mandar uma peça boa com o Note. Mas quem prefere tem a possibilidade de troca. Para RAM, aí você não tem escolha, são 16 GB que estão soldados na placa. Eu vou mostrar já os testes com software, mas olha, é ok essa RAM ser soldada. Esse não é um Note que consegue atuar de verdade com trabalhos pesados, que podem precisar de mais memória. E é raro você encontrar um Note de 13 polegadas que tenha os slots soltos. Então, é uma limitação que está dentro do esperado, e que não deve afetar tanto assim o seu uso. Caso você trabalhe com algum software que precise de 32 ou 64 GB de RAM, o Inspiron 5000 não vai ser uma opção. Das especificações, só faltou falar da principal, o processador. Você tem duas opções com o Inspiron 5000, a versão com i7 13660p ou o i5 1340p. Essa versão comigo possui o processador mais potente, que é o mesmo encontrado no XPS. É um modelo de 12 núcleos, 4 potentes e 8 eficientes, igual à versão da geração passada, com o 1260p. Outra similaridade, e essa bem positiva, é na energia que eles puxam, 28 até 64 watts. Significa que a Intel conseguiu deixar o chip um pouco mais rápido, sem aumentar o consumo, aumentando também a eficiência do processador. No Cinebench, a pontuação do 1360p foi de 11.168 no multicore, contra 7.834 no 1260p do Inspiron de 2022. São valores próximos aqui do que vimos em outros notebooks com a 1360p. Não parece que a Dell ajustou a potência do processador. Mas olha, talvez essa ideia de mexer no processador não seja uma ideia muito ruim. E isso é algo válido para todo ultrafino com processador potente. O que acontece, nós vemos nos testes de longa duração. Deixando o Cinebench correndo por 10 minutos, a queda na pontuação é bem grande, de 10.000 para algo em torno de 7.000. É uma queda mais expressiva do que vimos no 1260p. A questão está relacionada com a temperatura interna do Note, que, para ser bem claro, está melhor que em gerações mais antigas, e também do que a gente observa no próprio XPS. Teve então essa melhora de ano a ano. No entanto, não dá para dizer que ele não esquenta. Aqui no estúdio não chegou a incomodar, mas dependendo do local que você usa o Note, da ventilação, se tem ou não ar-condicionado, por exemplo, pode ser que o Inspiron esquente um pouco mais. Não vai te queimar, mas pode gerar desconforto. Por isso que pode ser legal você ajustar o i7, ou então optar pelo modelo com o i5. O problema não chega nem a ser culpa do arrefecimento, mas sim do tamanho, 13 polegadas. É um corpo muito pequeno para um processador tão potente, que não permite a implementação de ventoinhas mais fortes e dissipadores mais parrudos. Não levem isso como um aspecto extremamente negativo, pois como eu comentei, mesmo a versão com i7 não esquenta tanto quanto o XPS. Mas é algo para se ter em mente caso as tarefas do seu dia a dia envolvam utilizar bastante a CPU por um longo período de tempo. Outro teste relacionado à performance que fizemos tem a ver com o selo Intel Evo, que você encontra na carcaça. Ele, para quem não conhece, é uma espécie de garantia da Intel de que a performance do notebook será similar se ele estiver funcionando na bateria ou na fonte. A própria fonte não é tão potente por conta disso. Utilizando o Cinebench novamente, a queda não foi tão grande quanto eu esperava. Aquela pontuação de 11.168 pontos caiu para algo entre 9.500 e 10.000. Aliás, olha, repetindo os testes, algumas vezes a pontuação na tomada caía para menos de 10.000 e na bateria ele ficava maior. Tudo então com testes espaçados feitos em dias diferentes. Eu medi essa média aí nas duas situações, num teste longo e num teste único. E a queda em ambos os casos foi bem pequena. Aliás, no longo, a pontuação estava ainda mais próxima. Podemos atestar então que, pelo menos aqui, o selo Evo foi aprovado. O Dell Inspiron 5330 é um notebook bem versátil, apesar das suas limitações. O upgrade mais expressivo foi na tela Quad HD, que pode colocá-lo na frente de alguns concorrentes da Asus, uma das outras poucas empresas que também investem bastante nesse tipo de notebook. Já a questão de desempenho está mais equalizada comparando notebooks Intel. O 1360p pode ser um bom processador caso você utilize softwares que dependem de uma CPU mais forte, mas não ligam tanto para uma GPU. Por exemplo, o pessoal de programação que citou no vídeo do Inspiron do ano passado que o modelo servia a eles muito bem. O único aviso é que ele pode esquentar bastante em casos de estresse prolongado, pois o corpo do Inspiron não foi projetado para isso. Um Note Gamer pode ser melhor nesse caso, simplesmente porque o corpo é maior. Para aquele uso executivo, onde a prioridade é uma máquina portátil e ágil e não o custo-benefício, aí chegamos onde o 5330 brilha, principalmente por não esquentar tanto nesses casos como o XPS.
E considerem também a versão com i5, caso toda essa conversa de temperatura esteja te prejudicando. Mas e aí, o que acharam do Inspiron 5000 de 2023? A tela foi um upgrade suficiente? Me contem nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. E voltar mais vezes. Até a próxima!